Olha, a gente vai entrar agora numa história que é bem complexa e, para ser sincero, um tanto desconfortável. É sobre as escolhas que a Igreja Adventista Alemã fez durante o Terceiro Reich. É uma análise que mexe com fé, com medo e com o preço que se paga para sobreviver. E a questão central, que meio que amarra tudo isso, é a seguinte. Quando uma instituição encara uma ameaça de verdade, de deixar de existir, o que ela faz? Resiste, colabora ou simplesmente cede? Pois é, foi exatamente esse o dilema que a liderança adventista lá na Alemanha teve que enfrentar. Ok, para a gente entender como eles chegaram a essa encruzilhada, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o comecinho dos anos 30. O clima na Alemanha, sabe, era de pura incerteza. E para os adventistas, existia essa mistura de sentimentos. Por um lado, uma pontinha de esperança, mas por outro, um medo profundo do novo regime que estava surgindo. E essa esperança, por mais irônico que pareça, vinha das palavras do próprio Hitler. Os líderes adventistas eles se agarraram a essa frase do livro dele, o Mein Kampf. Eles queriam acreditar, com todas as forças, que isso significava que ele ia deixar as religiões em paz, que ia garantir a liberdade religiosa. Só que ao mesmo tempo, tinha essa outra coisa. A plataforma do Partido Nazista dizia que apoiava um tal de cristianismo positivo. O problema, ninguém fazia a menor ideia do que isso queria dizer na prática. E essa ambiguidade, essa falta de clareza, criou um clima de ansiedade gigantesco, não só para os adventistas, mas para todas as igrejas menores. E aí, bom, o medo virou realidade. Em novembro de 1933, a igreja foi proibida, banida. Mas aí vem a parte estranha. Só 2 semanas depois, a proibição caiu, foi suspensa. O que será que aconteceu nos bastidores, né? E para complicar, alguns anos depois, em 36, um outro grupo, um rival, o Movimento Adventista da Reforma, foi banido, e dessa vez para sempre. Existe uma ligação entre essas duas coisas? Com certeza. A resposta, infelizmente, é bem dura. Para conseguir sobreviver, para garantir a própria existência, a liderança adventista basicamente apontou o dedo para o outro lado. Eles disseram para o governo que a suspeita deveria cair sobre esse grupo rival, o Movimento da Reforma, que eles tinham atitudes que não eram alemãs. Foi, na prática, um ato de autopreservação que acabou condenando o outro grupo. Mas a coisa não parou por aí. Sabe, sobreviver de forma passiva, só desviando a atenção, não foi o bastante. O que começou como uma tentativa de sair da mira do regime acabou evoluindo para algo muito mais profundo, uma aliança ativa com o Estado nazista. Olha só que contradição. Um dos pilares da fé adventista é a separação entre igreja e Estado. É um princípio fundamental. No entanto, o que aconteceu na prática? O sistema de bem-estar social deles, que era super respeitado, foi completamente absorvido e incorporado pelo aparato estatal nazista. É uma contradição gritante, né? E as consequências disso foram terríveis. O programa de ajuda, agora sob controle do Estado, foi obrigado a negar qualquer tipo de auxílio a judeus e a outros grupos que o regime chamava de indesejáveis. E aqui vem a parte mais pesada. Por iniciativa própria, a liderança da igreja adicionou os membros do Movimento da Reforma, aquele grupo rival, a essa lista de excluídos. E no meio dessa teia, no centro dessa aliança, estava uma figura-chave, Hulda Jost. Ela era a diretora do bem-estar social e se tornou a principal ponte, a principal intermediária entre a igreja e o governo nazista. Em 1936, essa relação foi para outro nível. A Hulda Jost foi enviada numa missão de propaganda para os Estados Unidos. E essa viagem, olha só, foi planejada em conjunto pela sede mundial da igreja e pelo Ministério da Propaganda de Goebbels. A missão oficial dela? Corrigir a imagem distorcida da Alemanha nazista no exterior. E lá nos Estados Unidos, nas entrevistas que deu, ela seguiu o script direitinho. Dizia que Hitler não quer a guerra, que os alemães estavam se rearmando só por medo da Rússia. Era o discurso oficial do partido, sabe? E quando perguntavam sobre a perseguição aos judeus, ela minimizava. Dizia que Hitler só queria tirar a liderança deles, mas que não tinha intenção nenhuma de lhes fazer mal. Era a pura máquina de propaganda nazista funcionando, usando a igreja como porta-voz. Mas essa colaboração não ficou só na esfera política, não. A aliança com o Estado exigiu que a igreja fosse ainda mais fundo, que ela comprometesse a própria essência, o coração da sua fé. Dá uma olhada nesse quadro porque ele mostra o tamanho das concessões. A guarda do sábado, que é um pilar da fé adventista, foi deixada de lado pelo esforço de guerra. A crença na não combatência, de não pegarem armas, foi invertida para apoiar o exército.
A mensagem de saúde que eles prezam tanto foi distorcida para apoiar a eugenia nazista. E até a linguagem mudou, para tirar termos que soassem judaicos. E é importante entender, isso não foi uma coisa que surgiu naturalmente entre os membros. A ordem veio de cima, da liderança. A instrução foi claríssima. Sob nenhuma circunstância um adventista tinha o direito de resistir ao governo, porque resistir, segundo eles, os marcaria como inimigos do Estado. E isso tinha que ser evitado a qualquer custo. E aí, a guerra acaba. Com a derrota da Alemanha, chegou a hora do acerto de contas. A comunidade adventista mundial finalmente se virou para os seus líderes na Alemanha e começou a confrontá-los sobre o que eles fizeram durante a guerra. O que realmente botou fogo na discussão foi uma carta, de 1948, de um major americano. E a pergunta dele era direta, cortante. Por que os adventistas não removeram todos os nazistas de suas posições, sem rodeios? E a resposta da liderança alemã foi totalmente na defensiva. Eles admitiram, que talvez tivessem vivido um mandamento ou outro de uma forma um pouco diferente por causa dos tempos de guerra, mas eles insistiam que, no fundo, os mandamentos continuaram santos para eles. É uma racionalização clássica, tentando justificar as escolhas que fizeram. No final das contas, a defesa deles se resumia a 2 pontos. Primeiro, fizemos o que era preciso para sobreviver. E segundo, a aplicação da lei de Deus depende das circunstâncias. Uma admissão oficial de que erraram, isso nunca aconteceu. E tudo isso nos traz de volta para aquela primeira pergunta lá do começo. Essa história toda nos força a pensar: quando uma instituição compromete seus princípios mais fundamentais só para sobreviver, o que de verdade sobrou para ser salvo?